Acredite na voz de Deus, independente das circunstâncias. Deus vai usar aquilo que você tem para te abençoar. Deus sempre está no controle de tudo. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Denise. Meu nome é William. E nós estamos aqui para mais um vídeo totalmente diferente. É um quadro novo no canal, então fica atento, né? Esse vídeo não vai ser cantando, vai ser um vídeo falando, onde nós escolhemos um tema para passar uma palavra para vocês, ok? Esse tema nós escolhemos porque nós trazemos temas diversos para os adolescentes da nossa igreja. E esse foi um tema que mexeu bastante com a gente pela situação do mundo hoje. Então a gente resolveu trazer para vocês que é oportunidades em meio à crise. Então nós escolhemos eu não gosto de falar personagens, né? 4 pessoas da Bíblia que vão representar situações diferentes em meio à crise. E aí eu escolhi 2. A Denise escolheu 2, e aí eu começo falando sobre um, ela sobre outro, e assim cada um fala sobre um. E é isso aí, eu vou começar falando sobre Noé. Acredite na voz de Deus independente das circunstâncias. E eu quero começar lendo com vocês Gênesis 6, a partir do 10, a partir do 9 na verdade. E assim, a minha versão é a nova tradução da linguagem dos dias de hoje, então pode ser que esteja um pouco diferente aí caso vocês estejam lendo. E começa falando assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Então, assim, Noé, como a Bíblia fala, ele era um homem íntegro, um homem reto, pai de 3 filhos, temente a Deus, fazia tudo o que era direito aos olhos de Deus, enquanto todo o resto da humanidade era descrente, era desobedientes. Todos as outras pessoas do mundo não eram tementes a Deus assim como Noé era. E Deus se entristeceu e resolveu, por bem, aniquilar a vida de todas as pessoas e deu uma tarefa a Noé, que era a construção de uma arca, onde entrariam ele, a família e todos os tipos de animais. E assim, eu acho que o primeiro enfrentamento de Noé seria a descrença de todas as outras pessoas. Porque se todas as outras pessoas não eram tementes e eram descrentes de qualquer tipo de coisa relacionada a Cristo, com certeza Noé iria ser muito criticado e também iria ser muito desacreditado daquilo que o Senhor tinha falado com ele. Só que independente disso, Noé resolveu ouvir a voz de Deus. Tanto que acredite na voz de Deus independente das circunstâncias. Com certeza não foi fácil Noé passar anos e anos construindo um barco, simplesmente guiado pelo Espírito Santo, pregando ao povo que Cristo iria mandar uma grande chuva que iria aniquilar a vida na terra. Com certeza ele foi tirado como louco. Tiraram sarro da cara dele, foi feito chacota com ele, porque assim, sempre que nós andamos na direção daquilo que Cristo fala, é na contramão daquilo que o mundo fala. Então nós vamos sempre ir em caminhos opostos. E se nós não estivermos firmes naquilo que a voz de Deus nos falou, nós nos desviaremos. E ainda mais quando se trata de coisas que são não para ontem, nem para amanhã, e sim para daqui vários anos. Porque nem sempre aquilo que Deus fala para nós vai acontecer de imediato. Na verdade, a maioria das vezes não é assim que funciona. Então nós devemos acreditar na voz de Deus independente das circunstâncias. Porque a longo prazo, a bênção que Cristo tem para nós vai ser muito melhor do que as controvérsias que o mundo vem jogando na nossa vida. Então assim, esse período que nós estamos passando, a gente sabe que tem acontecido muito fechamentos de empresas, pessoas perdendo seus bens materiais, ficando mais frágeis financeiramente.
E às vezes nós vemos pessoas ao contrário, prosperando, indo pra frente e vendo as coisas melhorarem ao invés de piorarem. E muitas dessas pessoas talvez estão dando ouvido à voz de Deus. Quantas e quantas pessoas hoje não começaram seus negócios, não começaram um sonho, não começaram a melhorar de vida por conta de fazer o improvável numa época mais improvável ainda. Então assim, numa época em que nada dá certo, uma época que tudo é crise, uma crise mundial está instalada, uma pandemia, e dar ouvido à voz de Deus não é fácil, mas sabemos que Ele é o dono de tudo e o que controla tudo. Então sempre dê preferência à voz de Deus, porque Ele tem o melhor para nossas vidas. Bom, gente, o William falando sobre essa questão de oportunidades em meio à crise, essa questão de Noé, eu quero trazer para vocês uma outra história da Bíblia, né? Que se encontra lá em 2 Reis 4. Eu não vou ler porque essa história ela é bem conhecida, né? Eu só quero ler, deixar a referência aqui para vocês meditarem, né, na palavra. E assim, que conta a história da viúva, né? Ali em 2 Reis 4, a partir do versículo 1 até o 7. O primeiro versículo fala assim: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu. E assim, eu queria destacar alguns pontos, porque assim, em meio à crise, essa crise que a gente está passando esse ano, muitas pessoas, como o William falou, teve perdas, mas também, assim, não só em questão financeira, mas perderam seus entes queridos, né? Nós sentimos muito, né, por cada um de vocês que perdeu, que Deus possa consolar o coração de vocês, que Deus possa restaurar a sua família, porque a perda a perda familiar de um ente querido é um momento muito difícil e muito delicado. Só sabe a dor da perda, quem perdeu. Mas assim, às vezes essa perda, ela vem destruindo tudo, porque às vezes a pessoa era um pai de família, uma mãe de família, uma mãe solteira, e acabou por conta da situação indo embora, e aí fica todo mundo de mãos atadas. E a palavra que a gente quer trazer para vocês é que no meio dessa crise Deus não te abandonou, muito pelo contrário, Deus ele tá vendo todas as situações e Deus ele quer te guiar, Deus não quer te deixar sozinho. E eu trouxe essa palavra para vocês para que vocês vejam que desde o Antigo Testamento houve crises, houve pessoas que perderam seus entes queridos, mas que Deus levantou, que Deus ele deu vitória. E um dos trechos assim que eu queria frisar para vocês é a questão de como é bom você ouvir a voz de Deus, você está debaixo de uma autoridade espiritual e obedecer essa autoridade espiritual, porque essa mulher, o marido dela era um dos profetas e ele faleceu, e por conta da situação ele faleceu e deixou uma dívida. Às vezes isso acontece. A gente não vai adivinhar o dia de amanhã, mas acontece essa situação. Só um momento que o Lucas quer chamar a atenção aqui. Pronto? Não, ainda não. Ele ainda tá pregando alguma coisa. E voltando aqui, então assim, nessa situação, você que perdeu um parente, que às vezes você tá desempregado, muita gente ficou desempregado, e o que eu quero dizer pra você, olha ao seu redor, porque às vezes dentro da sua casa tem algo que Deus ele quer te usar. Às vezes você tem um dom pra fazer um salgado, um bolo, e às vezes nessa crise é o momento de você abrir o seu negócio, mas aí você pode falar, mas Denise, eu não tenho dinheiro. Um dos outros pontos que essa viúva tinha de qualidade é que ela era uma mulher bem relacionada com os vizinhos. E neste momento, todo mundo que conhece essa palavra, se você não conhece, dá uma lida. O profeta pediu para ela ir na casa de cada um dos vizinhos, pedir, né, as vasilhas, porque Deus ia abençoar a vida dela através do azeite, do pouco de azeite que ela tinha. E ali ela encheu cada um dos vasos, a quantidade que tinha, e quando ela terminou de encher, o azeite parou de correr, e ela foi falar pro profeta, e ele disse: agora você vende os azeites, e o dinheiro que você receber, você paga a sua dívida, e com que sobrar, porque vai sobrar,
você vai sobreviver com seus filhos. Os filhos dela iam ser tomados para ser escravo, para pagar a dívida. Às vezes você tá vivendo numa situação que você fala que amanhã você vai acordar e não tem nada para dar pro seu filho. Mas que Deus, ele possa, neste momento, entrar dentro da sua casa, abrir os seus olhos e que você possa ver que aquilo que você tem pouco é a bênção que Deus quer fazer grande na sua vida. Por isso que é necessário você acreditar e ter uma visão ampliada. Às vezes você fala assim, eu tenho só um bolo aqui, faz esse bolo e vende. Às vezes você fala, eu sei fazer crochê, faz o crochê com a linha que você tem e vende. Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai abençoar a sua vida. E às vezes essa é a oportunidade que Deus quer para alavancar a sua situação financeira, para abrir os seus olhos espirituais, para você ter uma intimidade com Deus. Então, tem uma coisa na sua cabeça, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E Deus, ele vai usar pessoas, o seu vizinho, a sua vizinha, os seus familiares, pessoas às vezes que você não faz nem ideia, para abençoar o seu negócio, para que nada falte na sua mesa. Então, creia somente que Deus vai usar aquilo que você tem. Procure na sua casa aquilo que você tem, que é aquilo que Deus, ele vai usar para abençoar a sua vida. Bom, gente, o outro a outra pessoa que eu queria falar para vocês é sobre Pedro, que fica ali em Mateus 14. Deixa eu achar aqui. Achei. Mateus 14, do 22 ao 33. Eu creio que todo mundo conhece a história, né? Que Jesus mandou os discípulos para atravessar o outro lado, né, da cidade, e eles foram de barco, e ali Jesus ficou no monte orando, mas ali de madrugada veio uma tempestade e Jesus andou sobre as águas. O que eu quero trazer aqui é que, assim, no meio da crise, o nosso maior vilão é o medo. E não é o medo das pessoas não acreditarem naquilo que Deus quer fazer na sua vida, ou das pessoas falarem que não vai dar certo. O maior medo está dentro de você. Isso mesmo, porque quando os discípulos viram Jesus, eles falaram, é um fantasma, e Jesus falou, não, sou eu, Jesus. E aí Pedro falou o quê? Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa eu chegar até o Senhor. E Jesus falou, venha. E ali ele foi andando, só que assim, tava tudo mil maravilhas. Às vezes o negócio que você começou em meio a essa crise, começou bem. E aí de repente, um belo dia, acordou e começou o vento soprar mais forte, que foi o que aconteceu com Pedro. E nessa situação, Pedro, ao invés de olhar só para Jesus, ele começou a olhar para os lados. Ai, tá ventando demais aqui. Ai, essa onda tá começando a se levantar. E o que aconteceu? Pedro começou a afundar. E às vezes você pode estar pensando, nossa, começou tão bem o negócio e agora tá dando tudo errado. Será que é porque você perdeu o foco? Será que você tá deixando o medo entrar dentro de você? Que vai aumentar o desemprego, que vai aumentar a fome. Não precisa necessariamente ser na tua casa. Quer participar de novo? Você quer participar ali, ó? Você quer falar no vídeo? Não, né? Ele tá com vergonha, gente. Então, assim, esse medo não pode te impedir de viver o sobrenatural de Deus. Fala assim, oi, gente. Dá tchau ali. Então, assim, gente, esse medo não pode te impedir de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Muito pelo contrário, você tá caminhando sobre as águas, você tá vivendo algo diferente, continua o seu foco. Não perca o foco, porque se você perder o foco, você vai começar a olhar para as situações que aparecem, você vai começar a sentir medo, você vai ficar covarde diante da situação, e às vezes aquilo que Deus ele colocou na sua mão é para abençoar a vida de outras pessoas. Quando Deus nos chama, não é só pra gente ser abençoado, é para nós abençoarmos outras pessoas. Então não permita que o medo te impeça de viver o sobrenatural de Deus. E outra coisa, Deus ele está no controle de todas as coisas, porque mesmo que o vento estava soprando, Jesus continuava no controle da situação, porque até que quando Jesus viu que Pedro estava afundando, ele pegou na mão de Pedro e já entrou no barco. Então eu quero dizer uma coisa para você, Deus ele está no controle da sua casa, Deus ele está no controle da sua família, Deus está no controle do planeta Terra, nada está fora do lugar. E para finalizar, eu escolhi Paulo, que foi um grande apóstolo e que sempre deu grandes exemplos para nós de perseverança. E assim, como tudo que já foi falado aqui, nós já estamos no meio da crise. E uma crise geral que não tem para onde correr,
a não ser enfrentar. Então, assim, que nós possamos encontrar forças em Cristo para passar por esse momento tão difícil. E eu vou ler aqui um trecho de Filipenses. Deixa eu pegar aqui. Filipenses 4:12. Paulo diz assim: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Que possamos, no meio dessa crise, nos agarrarmos em Cristo, pedir força, sabedoria, discernimento e pedir graça para que Ele nos ajude a passar por esse momento tão difícil que estamos enfrentando. Já sabemos que já se foram vários meses de pandemia, já se passaram muitas coisas, mas ainda não acabou. Então que a cada dia mais Deus possa nos dar sabedoria e discernimento para passarmos por tudo isso. Porque só com Cristo, só com a força que Ele nos dá, nós vamos poder passar por qualquer e enfrentar qualquer situação. Bom, gente, então o vídeo de hoje é essa palavra para você de encorajamento, que você possa abrir os seus olhos e entender que o mundo passa por crise desde a antiguidade. Então, que isso não seja um motivo de te esfriar na fé, muito pelo contrário. Que você se glorie em Deus, porque Deus nunca deixa ninguém só. E Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Que hoje, através dessa palavra, você possa se levantar, tirar a preguiça, tirar a tristeza, tirar o desânimo, colocar a sua casa em ordem diante de Deus e procurar viver a vontade de Deus. Porque eu tenho certeza que mesmo com marcas, com feridas, com situações difíceis, no final todos nós sairemos vencedores, um ajudando o outro. Nunca se esqueça de ajudar o seu próximo, interceder, estender a mão quando ele precisar, porque eu tenho certeza que quando você precisar, Deus, ele vai enviar pessoas para te abençoar também. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Ativa o sininho para você ficar recebendo todas as notificações. Me segue lá no Instagram, deixa um like aí, compartilha. Se você não viu os outros vídeos, essa é a oportunidade para que você possa ver. E aguarde os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar muito e nós vamos ser abençoados através da sua vida. E eu gostaria também de agradecer, porque essa semana nós completamos mais de 1000 visualizações de todos os vídeos. Eu postei nas minhas redes sociais, mas eu queria aqui agradecer pessoalmente. Pode ter certeza que quando completarmos 100 inscritos vamos ter comemorações. Então que Deus te abençoe e um beijo para vocês.